A história do monaquismo cristão atinge um novo patamar de profundidade intelectual e mística, com a figura de Evagrio Pôntico. Nascido por volta do ano 345 na região do Ponto, Evagrio não era um homem simples do campo, mas uma das mentes mais brilhantes e refinadas de sua geração. Ele foi discípulo dos grandes pais capadócios, Basílio e Gregório de Nazianzo, e rapidamente se destacou em Constantinopla como um orador eloquente e um teólogo de prestígio. No entanto, o brilho das cortes imperiais e o reconhecimento acadêmico escondiam uma alma que ansiava por algo que a lógica humana não podia oferecer. Evagrio sentia que, apesar de falar com maestria sobre o nome de Jesus, seu coração ainda estava preso às vaidades do mundo. Foi após uma crise pessoal profunda e um encontro místico com a graça que ele compreendeu que a verdadeira teologia não se faz apenas com o intelecto, mas com uma vida totalmente entregue a Jesus Cristo no silêncio. Ao abandonar a capital do império, Evagrio não estava apenas fugindo de um escândalo ou de uma carreira. Ele estava indo ao encontro da verdade que é Jesus. Ele viajou para o Egito, mergulhando nas colônias monásticas da Nítria e das Celas, onde os gigantes do deserto viviam. Ali, o grande intelectual de Constantinopla tornou-se um humilde aprendiz. Evagrio percebeu que no deserto o nome de Jesus não era um tema de debate, mas a própria respiração da alma. Ele colocou sua vasta cultura clássica aos pés da cruz de Jesus, decidindo usar seu talento literário para descrever as batalhas invisíveis que ocorrem na mente de quem busca a santidade. Evagrio transformou o deserto em um laboratório da alma, onde cada pensamento era pesado e medido sob a luz do Logos. O choque cultural e espiritual foi imenso. O homem que antes frequentava palácios agora vivia em uma cela de pedra, sustentando-se com um trabalho manual e passando horas em oração profunda. Jesus Evagrio compreendeu que o deserto é o lugar onde todas as máscaras caem. Ele ensinava que, para conhecer a Deus, é preciso primeiro conhecer a si mesmo na presença de Jesus. Para ele, a mente humana é um campo de batalha onde forças espirituais lutam pelo controle da vontade. Evagrio dedicou-se a observar como os pensamentos surgem e como eles tentam nos afastar do amor de Jesus. Ele não via a vida monástica como uma fuga da realidade, mas como um mergulho mais profundo nela, guiado pela mão firme de Jesus Cristo. Neste primeiro estágio de sua vida no deserto, Evagrio desenvolveu a base do que seria sua grande contribuição: o método da vigilância. Ele ensinava que o segredo para a vitória espiritual está na atenção plena ao que acontece no interior do coração. Cada pensamento ou logismos deveria ser imediatamente levado ao tribunal de Jesus. Se o pensamento trouxesse paz e caridade, vinha de Deus. Se trouxesse perturbação e egoísmo, deveria ser rejeitado pelo poder do nome de Jesus. Evagrio provou que a inteligência humana, quando submetida a Jesus, torna-se um instrumento poderoso de libertação e cura. Ele não queria apenas falar sobre a luz, ele queria que a luz de Jesus penetrasse em cada recanto sombrio de sua própria mente. Este bloco inicial nos mostra que a jornada de Evagrio é a jornada da metanoia, a mudança de mente. Ele nos ensina que não importa quão cultos ou importantes sejamos no mundo, todos precisamos da simplicidade de Jesus para encontrar o caminho de casa. Evagrio Pôntico tornou-se o filósofo do deserto porque aprendeu a silenciar sua própria voz para ouvir o sussurro eterno do Logos. Ele abriu uma trilha que uniu a filosofia grega à mística cristã, tendo sempre Jesus como o ponto de convergência. Sua vida no Egito foi o início de uma obra que ensinaria gerações futuras a guardarem a mente para que o coração pudesse ser a morada perfeita de Jesus Cristo, o Senhor da sabedoria. A maior contribuição de Evagrio Pôntico para a espiritualidade cristã foi a sua análise cirúrgica do que ele chamava de os 8 pensamentos malignos, ou logismoi. Evagrio compreendeu que o pecado não começa no ato externo, mas nas sugestões sutis que entram na mente para obscurecer a visão de Jesus. Ele mapeou esses pensamentos não como uma lista de condenação, mas como um diagnóstico para a cura em Jesus Cristo. Para Evagrio, a mente humana é um solo fértil que deve ser cultivado com o nome de Jesus, mas que frequentemente é invadido por sementes de distração. Ele classificou essas forças em 8 categorias: a gula, a luxúria, a avareza, a tristeza, a ira, a assídia, a vanglória e o orgulho. Cada um desses pensamentos é uma tentativa do inimigo de criar um ídolo no lugar de Jesus, desviando o coração da única fonte de vida verdadeira. Evagrio ensinava que o objetivo de todos esses ataques é romper a nossa comunhão com o Logos, pois uma mente fragmentada não consegue contemplar a beleza de Jesus. Dentre esses combates, Evagrio deu uma atenção especial à assídia, que ele chamava de o demônio do meio-dia. Ele descrevia com precisão a angústia do monge que, sob o sol escaldante,
sente um tédio profundo, uma inquietação que o faz querer abandonar sua cela e sua busca por Jesus. A assídia é o pensamento que diz que a vida com Jesus é pesada demais ou que o esforço não vale a pena. Contra esse e todos os outros pensamentos, Evagrio propôs o método do antiréticos, ou a contradição. Ele ensinava que o cristão deve responder a cada pensamento maligno com uma palavra específica da Escritura, assim como o próprio Jesus fez no deserto ao enfrentar o tentador. Para Evagrio, não basta apenas ignorar o mal, é preciso confrontá-lo com a verdade que emana de Jesus Cristo. O nome de Jesus é a frequência que desmascara a mentira e restaura a sanidade espiritual, permitindo que a alma volte a repousar no amor do Mestre. Evagrio explicava que o processo da queda começa com a sugestão, uma imagem ou pensamento simples que surge na mente. Se não for imediatamente levado à presença de Jesus, esse pensamento se torna uma interação, onde a alma começa a dialogar com a tentação. Para evitar essa queda, a vigilância deve ser constante, tendo o nome de Jesus como o sentinela da porta. Evagrio via no orgulho o topo dessa escada descendente, sendo o pensamento mais perigoso por ser o que mais nos afasta da dependência de Jesus. Ele ensinava que a humildade é o único terreno onde Jesus habita plenamente. Quem se julga forte por si mesmo já se desconectou da graça de Jesus, enquanto aquele que reconhece sua fraqueza encontra no nome de Jesus uma fortaleza inexpugnável. A anatomia do pecado, para Evagrio, era na verdade uma lição sobre a nossa necessidade absoluta de Jesus Cristo em cada segundo de nossa existência. O mestre do deserto também analisava como as emoções, quando não ordenadas por Jesus, se tornam paixões que escravizam a vontade. A ira, por exemplo, é descrita por ele como um veneno que cega a mente e impede a oração pura. Evagrio dizia que ninguém pode orar verdadeiramente se guardar rancor contra o irmão, pois Jesus é o príncipe da paz e exige um coração pacificado para se manifestar. Ele via na mansidão a virtude que mais nos assemelha a Jesus. O objetivo de mapear esses 8 pensamentos era levar a alma à apateia, um estado de liberdade interior onde as paixões não mais dominam o ser, permitindo que o amor de Jesus flua sem obstáculos. Para Evagrio, ser livre não é fazer o que se quer, mas ter a mente tão limpa que ela se torna um cristal que reflete perfeitamente a luz de Jesus. Ao estudarmos esses ensinamentos de Evagrio, percebemos que ele nos entregou as chaves da inteligência emocional santificada por Jesus. Ele nos ensina que o combate espiritual exige uma honestidade brutal diante de Deus. Não podemos esconder nossos pensamentos de Jesus, pois ele conhece as profundezas do nosso ser. Evagrio nos encoraja a trazer cada sombra para a luz de Jesus Cristo, confiando que a sua palavra é o remédio eficaz para toda a desordem da mente. Ele transformou o deserto em uma clínica espiritual onde o médico das almas, Jesus, opera através do discernimento e da oração. Evagrio Pontico nos mostra que a paz que tanto buscamos não é a ausência de pensamentos, mas a presença soberana e organizadora de Jesus em todos eles, conduzindo-nos da confusão para a clareza da visão divina. Para Evagrio Pontico, o combate contra os pensamentos malignos não era um fim em si mesmo, mas a preparação necessária para o estado de saúde espiritual que ele chamava de apateia. Ao contrário do que o termo pode sugerir na linguagem moderna, a apateia não é uma indiferença fria ou uma falta de sentimentos, mas sim a liberdade das paixões desordenadas que escravizam a vontade e obscurecem o nome de Jesus. É o estado de uma alma que se tornou um lago tranquilo onde a superfície não é mais agitada pelos ventos da ira, da vaidade ou da cobiça, permitindo que a imagem de Jesus Cristo seja refletida com perfeição absoluta. Evagrio ensinava que a apateia é a saúde da alma e a porta de entrada para o amor verdadeiro, ou agapé. Uma alma que atingiu esta paz interior não está vazia. Ela está, na verdade, plenamente habitada pela presença organizadora e serena de Jesus. Atingir a apateia significa que o cristão já não é mais jogado de um lado para o outro pelas sugestões do inimigo, mas permanece firme na rocha que é Jesus. Evagrio explicava que, enquanto as paixões dominam o coração, a oração é frequentemente interrompida por imagens e desejos mundanos que nos afastam do Logos. No entanto, quando o nome de Jesus purifica as emoções e os sentidos, a mente torna-se capaz de algo muito mais elevado, a oração pura. Para o mestre do deserto, a oração não consiste apenas em pedir coisas ou em recitar fórmulas, mas é o estado da mente que se despojou de todas as imagens criadas para conversar diretamente com o Criador. A oração pura é o encontro sem véus entre o espírito humano e a luz de Jesus.
É um estado de comunhão onde as palavras silenciadas dão lugar à adoração profunda. Do Jesus Cristo, o Senhor que habita a luz inacessível. Evagrio definia a oração como a ascensão da mente a Deus e a conversa da inteligência com o Senhor sem intermediários. Ele ensinava que no ápice da vida mística, o cristão deve deixar para trás até as boas imagens e os conceitos teológicos para se encontrar com a pessoa viva de Jesus. Ele dizia que o teólogo é aquele que ora verdadeiramente e aquele que ora verdadeiramente é um teólogo. Essa teologia não é aprendida em livros, mas na nuvem de luz onde Jesus se revela à alma purificada. Para chegar a este ponto, Evagrio insistia na necessidade de uma humildade radical, pois qualquer tentativa de fabricar uma experiência espiritual sem a graça de Jesus é uma ilusão perigosa. A oração pura é um dom que Jesus concede àqueles que, com paciência e amor, limparam o templo do coração para o seu serviço. Nesta profundidade espiritual, a mente descobre o que Evagrio chamava de lugar de Deus. Ele descrevia uma luminosidade safira, uma luz espiritual que emana da própria natureza da inteligência quando esta é iluminada por Jesus. Esta luz não é uma criação humana, mas o brilho do Logos que reflete na alma como o sol reflete num cristal limpo. Evagrio ensinava que na oracal pura, a alma já não vê a si mesma, mas vê a glória de Jesus brilhando em seu interior. Este é o cume da vida no deserto. O homem e a mulher transformados em luz pela união com a luz do mundo, que é Jesus. A apatia é o silêncio necessário, e a oração pura é a música divina que preenche esse silêncio, elevando o ser humano à participação na própria vida de Jesus Cristo. Contudo, Evagrio alertava que este estado de oração exige um desapego total. Ele dizia que nada deve ser colocado entre a mente, Jesus no momento da oração, menos nem mesmo a preocupação com as próprias virtudes. O foco deve ser unicamente a face invisível e gloriosa de Jesus. Ele ensinava que o demônio teme a oração pura mais do que qualquer outra coisa, pois ela é a destruição final do seu poder sobre a alma. Quando um cristão está verdadeiramente unido a Jesus em oração, ele torna-se invulnerável às flechas do mal. Evagrio Pontico nos mostra que o destino final da inteligência humana não é o conhecimento de coisas, mas o conhecimento daquele que criou todas as coisas. Jesus, o Verbo eterno, através da purificação da mente e da constância na oração. O místico do deserto torna-se um cidadão do céu, vivendo já na terra a alegria indizível da presença constante de Jesus Cristo. Para Evagrio Pontico, o objetivo final da inteligência humana não é apenas a ausência de pecado, mas a plenitude do conhecimento espiritual, que ele chamava de gnose. Ele ensinava que uma vez que a mente está limpa das paixões pelo poder de Jesus, ela recupera sua capacidade original de enxergar a realidade como ela verdadeiramente é, uma manifestação da glória de Jesus Cristo. Evagrio dividia este caminho de conhecimento em estágios, começando pela contemplação da natureza, ou Theoria Fisk. Ele acreditava que o mundo físico é o primeiro degrau da escada, que nos leva de volta ao Pai e que cada criatura, desde a menor formiga até a estrela mais distante, carrega em si um Logos, uma razão de ser que emana diretamente do Logos eterno que é Jesus. Contemplar a criação, para Evagrio, era aprender a ler as digitais de Jesus na tapeçaria do universo, reconhecendo que tudo o que existe foi feito por ele e para ele. Esta visão transformava o deserto árido em um jardim de revelações divinas. Evagrio explicava que, para o homem purificado em Jesus, a natureza deixa de ser um objeto de desejo ou de medo e passa a ser um espelho da sabedoria de Jesus Cristo. Ele ensinava que Deus, em sua infinita misericórdia, espalhou sementes de sua inteligência por toda a criação para que a nossa mente pudesse, gradualmente, ser treinada a reconhecer a luz invisível através da luz visível. Quando observamos a ordem das estações, a harmonia dos astros ou a complexidade da vida, estamos, na verdade, estudando a mente de Jesus. Para Evagrio, o conhecimento científico e a observação do mundo não eram atividades seculares, mas exercícios espirituais que deveriam terminar em hinos de louvor a Jesus, o arquiteto de todas as coisas. A mente gnóstica é aquela que consegue ver através da casca da matéria e tocar a presença vibrante de Jesus que sustenta cada átomo do ser. À medida que a alma avança nesta contemplação, ela passa do conhecimento das coisas sensíveis para o conhecimento das realidades espirituais. Evagrio ensinava que Jesus é o mediador que nos conduz da multiplicidade das criaturas para a unidade da sabedoria divina. Ele via na inteligência humana uma capacidade teológica que só é plenamente ativada quando estamos unidos a Jesus Cristo pela fé e pela prática das virtudes. A gnose não é um acúmulo de informações intelectuais, mas uma intimidade transformadora com a verdade. Conhecer a Jesus na criação
é o prelúdio para conhecê-lo em sua divindade eterna. Evagrio insistia que a mente foi criada para este banquete de luz e que qualquer outro conhecimento que não tenha Jesus como centro e fim é apenas fumaça e vaidade. O verdadeiro sábio é aquele que, ao olhar para o mundo, não vê apenas o mundo, mas vê o esplendor de Jesus brilhando através dele. Evagrio também desenvolveu uma profunda reflexão sobre como o Logos, que é Jesus, providenciou meios de cura para a humanidade através da própria estrutura do cosmos. Ele via no universo um grande hospital pedagógico onde Jesus é o médico e a sabedoria contida nas leis naturais é o remédio. Cada prova, cada beleza e cada mistério da natureza servem para atrair a alma de volta à sua pátria celestial em Jesus, para o mestre do deserto. A contemplação da natureza limpa a mente dos conceitos errados e a prepara para o estágio mais alto, a Theologic, ou a gnose da Santíssima Trindade. Mas para chegar lá, é preciso primeiro abraçar a Jesus como o Senhor da história da criação. A gnose de Evagrio é uma ciência do amor, onde o intelecto se torna um altar e a criação se torna um incenso oferecido a Jesus Cristo. Ao estudarmos este estágio da doutrina evagriana, somos desafiados a recuperar o nosso sentido de admiração perante a obra de Deus. Em um mundo que muitas vezes trata a natureza de forma puramente utilitária, Evagrio nos recorda que o universo é um templo sagrado, habitado pela sabedoria de Jesus. Ele nos convida a silenciar o nosso ruído interno para que possamos ouvir a sinfonia que a criação canta em honra a Jesus. A gnose espiritual nos ensina que não estamos sozinhos e que não há um único lugar no universo onde o amor de Jesus não esteja presente e operante. Evagrio Pontico, o monge que lia as estrelas e a areia sob a luz do Evangelho, ensina-nos que o verdadeiro conhecimento é aquele que nos faz amar mais a Jesus e ver em cada detalhe da vida um convite para a eternidade. Através da contemplação, a nossa mente torna-se um reflexo do céu e o nosso coração torna-se um repouso do próprio Jesus. O ocaso da vida de Evagrio Pontico no deserto das Celas por volta do ano 399 foi o selo de uma existência que buscou, com uma intensidade raramente vista, a união absoluta com Jesus. Após décadas de um asceticismo rigoroso e de uma vigília mental ininterrupta, o corpo de Evagrio estava exausto, mas o seu espírito estava mais lúcido do que nunca, banhado pela luz constante do Logos. Ele enfrentou a proximidade da morte com a mesma apatia que ensinara, uma paz profunda, que não era a ausência de vida, mas a plenitude da vida em Jesus. Até o seu último suspiro, Evagrio permaneceu fiel ao seu método, mantendo o nome de Jesus como a sentinela final contra as sombras do medo. Sua partida para a pátria celestial não foi uma fuga, mas a conclusão lógica de uma jornada que começou nos palácios de Constantinopla e terminou na simplicidade de uma cela egípcia, provando que o verdadeiro tesouro da inteligência humana é o conhecimento amoroso de Jesus Cristo. O legado que Evagrio deixou para a Igreja é de uma magnitude incalculável. Embora parte de sua obra tenha enfrentado controvérsias teológicas sérias nos séculos seguintes, o cerne de sua psicologia espiritual penetrou profundamente no DNA do cristianismo, através de seu discípulo mais famoso, São João Cassiano. Os ensinamentos de Evagrio sobre os 8 pensamentos malignos viajaram do Egito para as Gálias, onde foram adaptados por São Gregório Magno para se tornarem a famosa lista dos 7 pecados capitais. No entanto, para Evagrio, o objetivo nunca foi apenas catalogar o mal, mas oferecer as ferramentas para que a mente humana pudesse ser um espelho limpo da glória de Jesus. Ele foi o arquiteto da oração do coração, lançando as sementes do que viria a ser a oração de Jesus no Oriente. A repetição incessante e rítmica do nome de Jesus que conduz à união mística. Cada vez que um cristão hoje busca o silêncio para lutar contra uma tentação mental, ele está utilizando as armas que Evagrio forjou no calor do deserto. A influência de Evagrio também moldou a estrutura do monaquismo ocidental e oriental, estabelecendo que a teologia e a oração são inseparáveis. Ele ensinou à Igreja que o intelecto é um dom sagrado de Jesus, que deve ser santificado pela humildade. Sua visão de que a oração pura é o destino final da alma influenciou gerações de santos, de Máximo o Confessor a João da Cruz, todos buscando a mesma luz de safira que Evagrio descreveu como a presença do Logos. Ele mostrou que a mente humana não é um lugar do trevas, mas um templo onde Jesus deseja habitar e governar. A obra de Evagrio transformou o deserto em uma escola de cura emocional, onde o nome de Jesus é o remédio para a fragmentação da psique humana. Ele permanece como o guia supremo para todos os que desejam levar a sério o mandato de Jesus de vigiar e orar. Ao encerrarmos esta temporada sobre os gigantes do deserto, a figura de Evagrio ergue-se como um farol de lucidez espiritual. Ele nos recorda que o nosso maior campo de batalha não está fora de nós,
mas dentro da nossa própria mente. Ele nos desafia a sermos teólogos, no sentido mais profundo do termo. Homens e mulheres que conhecem a Jesus através da oração e da purificação do coração. O legado de Evagrio é um convite para que não tenhamos medo de mergulhar nas profundezas do nosso ser, pois lá, no centro do silêncio, encontraremos a face resplandecente de Jesus Cristo. Ele nos ensina que a paz que o mundo não pode dar é o fruto de uma mente que repousa totalmente na autoridade e no amor de Jesus. Portanto, a vida de Evagrio Pontico é a conclusão perfeita para a nossa jornada pelas areias do Egito. Do chamado radical de Santo Antão, à vida comunitária de São Pacômio, passando pela sabedoria mística das amas e chegando à precisão psicológica de Evagrio. Vimos como o deserto torna o seu berço de uma nova humanidade centrada em Jesus. Que o exemplo deste filósofo de Cristo nos inspire a guardarmos os nossos pensamentos com a mesma diligência com que guardamos a nossa própria vida. Que o nome de Jesus seja a nossa primeira e última palavra em todos os combates. E que a luz do Logos ilumine cada recanto da nossa alma até que nos encontremos todos na visão eterna de Deus. Evagrio encontrou em Jesus o descanso para a sua mente brilhante e através dele, nós também aprendemos que só em Jesus Cristo a inteligência humana encontra o seu verdadeiro e eterno sentido.